Olá, sejam bem-vindos a CZ Talks, o podcast que coloca publicidade, propaganda e marketing no centro da discussão. Eu sou Júnia Martins e está começando mais um episódio do CZ Talks. Bom, neste episódio nós temos dois convidados extremamente especiais. E olha, se eu for ter base na nossa conversa de briefing, esse episódio vai dar o que falar. Ou vai ser uma sessão de risadas. Eles já estão rindo antes mesmo de começar. Bom, porque eu tenho dois personagens aqui incríveis que eu vou apresentar para vocês. Primeiro, Sérgio Pérez. Ele é mestre em comunicação e especialista em marketing e branding, com mais de 30 anos de experiência no mercado e na academia. Professor na PUC Campinas e coordenador do projeto Colab. Ele também é consultor e tem ampla experiência em marketing esportivo. Autor do livro Publicidade na Copa, Sérgio se destaca em projetos que unem teoria e prática para formar profissionais alinhados com os desafios atuais. E do outro lado, acompanhando o Sérgio, tem o Hugo de Lima, bacharel em comunicação social e mestre em educação, com uma sólida trajetória acadêmica e de gestão. Atualmente é professor titular e diretor da Faculdade de Publicidade e Propaganda PUC Campinas, onde promove a integração entre ensino e mercado. Ele lidera reformas pedagógicas e parcerias estratégicas. Já atuou como professor na Universidade Metodista de Piracicaba e como coordenador na ETEC de Americana. Sejam muito bem-vindos, Sérgio e Hugo. Muito obrigado, Júlia. Muito obrigado. Obrigado Bom pela recepção. Bom dia, boa tarde, boa noite. Exato. Bom dia. Bom dia, Bruno. Olá, boa tarde. Tudo bem? Bom dia ou boa tarde, né? Depende do horário. Depende da hora que vocês estão nos vendo, nos assistindo, Bom nos dia, boa tarde, boa ouvindo. noite. Bom, deixa eu apresentar o meu colega de mesa. Ao meu lado está o empresário, fundador da agência CZ, CEO da Intralisa e startup de comunicação interna empresarial. Publicitário, formado também pela PUC Campinas, com especialização na SPM Miami School e que hoje está à frente da área de novos negócios junto comigo. Participa como estrategista das principais projetos aqui da agência. Seja muito bem-vindo, Bruno César. Obrigado, tamo aí. Foi boa as apresentações? Caramba, você tá ficando boa nisso, hein? Tô treinando, tô Tá treinando. Boa demais. Muito obrigada. Nesse episódio, pessoal, nós vamos tratar de um tema extremamente importante, onde a gente vai falar da base, os nossos futuros profissionais de publicidade e propaganda. Por isso, os nossos convidados. Eles têm uma trajetória longa dentro da área de publicidade e propaganda e nós trouxemos o Hugo e o Sérgio justamente para conversar. E a minha primeira pergunta para vocês é: como que vocês enxergam, né, essa missão de integrar a teoria da sala de aula, da academia, com a prática, o mundo da agência, o mundo do mercado publicitário, na formação de futuros publicitários? E quais são hoje os principais desafios e oportunidades que vocês observam nessa ponte entre mercado e ensino na comunicação? E fiquem à vontade, pode ser o Sérgio e o Hugo para responder primeiro. Primeiro os mais velhos, assim, experientes, né? Sempre. Bom, Volta a experiência ali, né? Boa experiência. Bom, essa pergunta é uma pergunta para a gente ficar aqui a tarde toda, né? É só ela. É só ela, essa pergunta. Esse, na verdade, é um grande desafio que a gente tem e não é de hoje, né? Eu acho que, principalmente, o que a gente vive hoje é a rapidez do que acontece no mercado. O que está acontecendo no mercado, o grande desafio na academia é justamente você conseguir estar no mesmo ritmo das mudanças que vão acontecendo no mercado. Eu acho que isso aí é a nossa luta diária que acontece lá, para trazer atualização, para você estar formando os alunos, a busca de projetos que sejam encantadores para os alunos, que sejam exemplos do mercado no seu dia a dia. Isso é um grande desafio. Eu acho que algumas coisas que a gente tem feito bastante lá na universidade, na PUC Campinas, é o trabalho com alguns projetos integradores que unem justamente o mercado através de agências, veículos e também empresas, para fazer trabalhos práticos, desenvolvendo campanhas de comunicação, seja mais específico ou seja mais com uma amplitude maior. Isso aí traz bastante engajamento dos alunos nessa participação, né? Porque o mundo da publicidade hoje se abriu de uma forma muito grande.
não é simplesmente a publicidade, né? Quando a gente fala em comunicação, a gente está falando de comunicação pessoal, a gente está falando de muitas habilidades, muitas competências que algumas décadas atrás, que foi da minha época lá atrás, se expandiu demais. E isso daí é um desafio que a gente vem, não só nós, né? Nós da academia, na verdade, temos um desafio diário. Isso é diário, não é isso, Hugo? Não, sem dúvida. Eu acho que o Sérgio falou é exatamente isso. E essas buscas de tentar unir a teoria com prática, então uma das questões é esse formato que a gente tem trazido, que são os projetos integradores, que não traz mais aquele formato que na época que a gente se formou, a gente trabalhava muito com peça fantasma, né? Então, grande parte já que se formou lá um tempo atrás, era uma prática que era feita, que não era ruim, mas era uma prática que era feita. Explica pra galera aqui que é peça fantasma. Desculpa, a gente passa... É uma campanha de Halloween. Campanha de Halloween. No final do ano, mas não é só esse. Então, no passado, a gente tinha a relação prática mesmo quando o aluno ia lá para o TCC no último ano, no quarto ano, né? Então, ali era feita uma prospecção de um cliente real. Mas até chegar nessa caminhada, muitos aqui, né, trabalharam com peça que o professor, a docente ali naquele momento, sinalizava alguma marca. E não necessariamente ele entrou em contato com essa marca, né? E levanta alguns dados fictícios, etc. e tal, para que, dentro daquele formato pedagógico, o aluno se desenvolvesse em tais itens. Então, um docente queria desenvolver a parte criativa, então ele pautava, fazia um briefing ali com uma marca XYZ, dava algumas metas, dava alguns desafios e o aluno ia se desenvolver nessa parte. Então, era uma prática muito, né, constante nos cursos de publicidade na área de comunicação. E aí, com essa vinda de projeto integrador, né, é uma prática grande, mas uma outra coisa que a gente tem colocado também, que tem melhorado esse universo prática e teoria, é a questão do estágio. Né? Fazer com que o aluno vá para o estágio desde o primeiro semestre. Por quê? Porque esse aluno ele já vai tendo as teorias, tendo as bases teóricas, com algumas fundamentações práticas dentro da academia, mas o estágio também dá outro suporte para ele. E o suporte, às vezes, não é nem só as questões da publicidade, é de relacionamento. Total. Que é a primeira coisa que a gente já enfrenta dentro da sala de aula. Né? Formar grupos, se relacionar, fazer o network dentro, né, da academia. Quer dizer, quando ele vai para o estágio, ele também está exercitando isso, que é um desafio muito grande hoje também. São as soft skills aí, né? Que o Exatamente. mercado tanto busca aí, que é um desafio mesmo, para o mercado e para a gente. Exatamente. E começa dentro da sala de aula isso. Sim. Começa dentro da sala de aula, nas relações, na formação de equipe. A gente percebe que é um aluno diferente, né? Eu estou há algum tempo, o Sérgio está há mais tempo, mas assim, o Sérgio deve ter visto, como eu vejo, é uma transformação também muito diferente do nosso aluno há, sei lá, 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Era um aluno que tinha esse network mais no sangue, né? O aluno de comunicação do passado, ele falava mais, ele era mais expressivo, assim, chegava na universidade e ele tinha uma proatividade da conversa muito maior, muito mais desenvolvida. Hoje a gente já pega alunos que têm dificuldade nesses relacionamentos. Será que é só na publicidade ou acho que Não, é geral? Eu acho que é geração de uma maneira geral. É geral. E isso também está na publicidade, né? Na nossa área, com certeza. Sem dúvida, Bruno, isso é geral, só que pega pra gente, porque é área de comunicação. Então, assim, mais do que nunca a gente vai ter que exercitar esse público, esse jovem que está começando a exercitar uma ferramenta básica da nossa área, que é a comunicação. E vocês acham que eu estaria errado em afirmar que hoje, mais do que nunca, esse desenvolvimento de network, soft skills, é mais importante até do que a parte técnica? Ou não? Eu acho que caminham juntos. Juntos? Juntos. Eu acho que a soft skills, o relacionamento, ganhou muito mais importância do que tinha no passado. Eu acho que isso sim. Mas a parte técnica é mais fácil de você complementar. Né? Uhum. Então é um desafio técnico. A própria definição já diz isso. Mas eu acho que eles caminham juntos. Isso, quer dizer, somados os dois, você potencializa demais esse profissional. Né? Se o cara tiver os dois, é o que todo mundo busca, é o que o mercado busca, é o que a gente procura formar. Mas é lógico que são pessoas e cada um tem sua característica individual. Uns têm uma habilidade maior no relacionamento entre pessoas, ou outra muito mais no técnico. O ideal é você tentar a busca do equilíbrio. Isso daí eu acho que é o ideal, na verdade.
Desculpa. Eu ia dizer que aqui a gente, como recrutador, muitas vezes, a gente já tem meio que uma percepção muito clara de que o profissional, a competência técnica, você consegue treinar ele. Até porque, às vezes, cada agência, cada lugar tem uma tendência de trabalhar de uma forma diferente da outra, né? Mas a parte comportamental é que a gente já mede de cara, para ver se essa pessoa lá tem pelo menos potencial, né, de se desenvolver bem nas soft skills. E a cada dia que passa, acho que por conta sei lá, de uma questão geracional, a gente vê que é cada vez mais difícil você encontrar essas soft skills já formadas nas pessoas. Acho que é por esse ponto aí, né? E a soft skill a gente leva muito para pensar porque é o relacionamento pessoal. Não é só isso. Não. Né? Tem algumas características, por exemplo, a iniciativa, a autonomia. Perfeito. E isso a gente vê nas crianças de hoje, né? A gente vai percebendo que isso é um reflexo que a gente está vendo na hora que está no mercado. Mas isso foi construído. Então, quer dizer, essa mudança não é fácil. Vocês sabem que eu faço uma analogia, eu vim de família muito grande. E aí eu até, durante as minhas palestras e apresentações, eu me apresento dessa maneira. Minha família, a gente tem mais de 50 pessoas, é uma corporação, eu brinco. É uma empresa bem grande. Já nasceu uma empresa grande. Já nasceu uma empresa grande. Só que isso me deu vantagens competitivas no mercado, porque ali eu fiz meu primeiro networking. Porque eu estava entre meus primos, eu tinha que me destacar entre eles. A gente tinha que discutir. A minha comunicação foi desenvolvida ali dentro. Porque eu tinha que falar com meu tio, com meu avô, com a minha avó, com meu primo mais velho, meu primo mais novo. E eu vejo isso, essa analogia eu faço muito com as gerações atuais, que os casais vêm se diminuindo, as famílias vêm se diminuindo, logo o networking, a comunicação principal vem se diminuindo. Cada vez mais filho único, né? Exato. E isso, olha como são as coisas, isso está impactando hoje no mercado. E as pessoas não param para analisar que essa construção social feita lá atrás, e por que lá atrás os profissionais eles já tinham isso muito mais desenvolvido? Porque as famílias eram muito grandes. Então, exigia isso de você, essa socialização, porque começava dentro de casa. E hoje, com as famílias reduzidas, você diminui todo esse contato. E tem um detalhe muito importante também nos últimos anos aí, que a gente vem sofrendo até hoje, que foi a pandemia. Sim. Né? A pandemia, a gente teve 2 anos praticamente aí, dessas pessoas que hoje ainda devem ter seus 20 anos, que não 15 anos, que era aquele momento justamente de dar o salto. Verdade. Né? Exato. Então, que ficou em casa, que ficou muito mais recluso, que perdeu a oportunidade, muitos deles, de estarem se socializando com os amigos na formatura, os amigos de escola, quer dizer, isso aí também contribuiu bastante. Então, a gente está num momento que a gente está colhendo esses frutos que não são tão bons da pandemia. Né? Além de tudo isso que a gente o está falando. profissional pandêmico, ele chegou agora no mercado de trabalho, né? O cara que começou Isso, ali. exatamente. 2021. Não chegou agora formado, né? Formado, Ele tá exatamente. ali naquele processo de estágio. Mas eu queria voltar num ponto que a Júlia falou, da família dela grande. Eu acho que é um contexto até interessante de analisar, Júlia, porque assim, além de ser famílias maiores, a gente tinha o convívio da rua. Então, as crianças iam para a rua e na rua elas tinham que se virar. Né? Então, vai brincar, tá num grupo ali grande, né? De rua que tinha um trânsito menor, então a molecada jogava bola na rua, ou ia brincar mesmo, de brincadeiras de rua, e ali você vê que eles tinham que se desenrolar, a coisa tinha que acontecer. Sim. Então, esse perfil que ali na infância vai se amadurecendo, a hora que ele chega na universidade, e aí não é só comunicação, ele está meio que pronto em algumas questões que nós estamos falando sobre soft skill. Né? Então, ele sabe, né? Iniciativa, né? Proatividade. Isso. Viver os pequenos perigos. Os desafios, São né? Os pequenos perigos lá que ele poderia ter. Hoje, a criança não pode sair de casa. E aí Nem a coisa ficou reclusa, e aí também eu acho que tem a questão que a gente vai entrar mais para frente, talvez, ali na conversa, que é a questão do celular, porque a relacionamento com o celular, ele resolve aparentemente algumas coisas, mas o olho no olho não existe, né? E esse olho no olho, ter a percepção corporal do que você está falando não está agradando, então assim, essas leituras que para a gente é muito importante na faculdade de comunicação e em publicidade, a coisa foi se perdendo. Então a gente tem um perfil de aluno hoje geral, né? Até respondendo a sua pergunta, Bruno, é geral, não é exclusivo de publicidade ou de comunicação, mas a gente sente um desafio grande que é essa formação do soft skill. E aí, pegando um gancho também do que o Sérgio falou do quem anda melhor, né? O cara que sabe a questão técnica ou o soft skill. Eu acho que uma complementa a outra. Porque o profissional, o aluno ali que está no processo de formação, se ele
sabe desenrolar, tem o soft skill, ajuda a questão técnica, porque ele vai atrás, ele tem proatividade, etc e tal. E com o desenvolvimento técnico dele cada vez melhor, você junta os dois, como o Sérgio disse, tem o equilíbrio. Boa. Mas eu não acho que nenhum nem outro, porque não adianta também ser um papagaio. Porque a gente tá falando de cara que sabe Tá falar. falando qualquer coisa. Ah, Tá. tem um fala, papagaio. né? Ah, eu gosto de falar. Não, não é isso. E né? a gente identifica isso, viu? Existem os papagaios. E os papagaios não entregam. Sabe falar, descolado, tal, mas não entrega. Então também é um problema. Vira um papagaio. É. Não é um aluno que está num processo de formação, de relacionamento, de saber, né, se colocar ali, ter uma boa sacada e compartilhar ela, tal. É isso. E não é o papagaio. E esse papagaio sempre existiu, né? Como Sim. que... sim, vai existir aí por muito tempo. E como que a academia hoje faz para identificar essas potencialidades? Então, notar o perfil do aluno que só tem as soft skills e o aluno que só tem a teoria. E como vocês desenvolvem esses alunos? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Ficou? Não, ficou. Você quer... Não, pode ir. Não, eu acho que, diante de uma experiência que eu tenho especificamente em algumas disciplinas que eu leciono, é justamente através desses projetos integradores, que o próprio nome já diz, ele integra as diversas disciplinas daquele momento, daquele semestre. E é onde você pega as áreas específicas da publicidade, por exemplo, a criação, a mídia, o audiovisual, e você complementa. E através disso você vai vendo as técnicas, né? Hard skills. E em vários momentos você vê a condução e o processo de você montar esse projeto entre as equipes, o relacionamento entre as equipes, o desenvolvimento, a autonomia, a proatividade de cada um. E você finaliza isso quando? Na apresentação, que é a hora que você pode se demonstrar, a hora que ele vai mostrar a competência dele, do que ele fez. Então, quer dizer, você tenta fechar dessa forma. E nesse processo que dura praticamente um semestre, você vai identificando. Isso naturalmente o professor identifica. Ah, esse aqui tem uma habilidade mais para isso, esse tem mais para aquilo, isso aqui precisa, eu acho que, potencializar. Você instiga algumas coisas para você tirar um pouquinho mais daquele aluno que talvez seja um pouco mais recluso, mais tímido, ou outro que precisa desenvolver alguma habilidade técnica. Você precisa procurar mais essa disciplina, acho que está faltando um pouquinho mais, sabe, dá um empurrãozinho. Então, esse trabalho de projeto integrador que a gente trabalha lá, individualmente, é possível você identificar caso a caso a potencialidade de cada um deles. Legal. E aí, pode responder. Não, e é muito do dia a dia também, Sim. né? O Sérgio fez uma descrição bem interessante, mas o dia a dia você vai perceber nesse aluno, nas relações que ele vai ter de dificuldade, né? Às vezes é dificuldade com o outro, às vezes é dificuldade de entendimento da sua disciplina, e às vezes é mera dificuldade que está tendo fora da sala de aula, né? E como é que ele traz isso? Como é que ele apresenta isso, né? Então, a gente percebe muito nessa questão de proatividade, né? De como é que ele se mostra frente a um desafio, frente a um problema, como é que ele resolve isso. E os problemas são inúmeros, desde, professor, quebrou o carro, não consegui vir para a aula hoje, e como é que você desenvolve? Como é que você resolve isso, né? O que você vai trazer de solução? Até as questões de grupo, né? Tá tendo um problema lá no grupo, tem um que faz, outro não faz, e como é que eles resolvem isso? Então, eu acho que dentro de um processo pedagógico, você tem todas as questões profissionais, projeto, integrador, etc e tal, mas o dia a dia do aluno, ele tem que procurar se desenvolver, e é um desafio se desenvolver. Sim. Né? Pensa que a gente pega aí a molecada jovenzíssima, 17, 18, 19 anos, que nunca saiu de casa. Então, essa é a primeira questão. A gente tem alunos que vêm de todo canto do Brasil. E a primeira pergunta que a gente sempre faz ali no começo é: tá morando aqui em Campinas? Ah, tô morando aqui em Campinas. Tá com quem? Ah, tô sozinho. Então, como é que ele desenvolve? Isso é um desafio. Ele vai ter que acordar cedo. Até então, o pai e a mãe chamavam ele para ir para a escola. Isso eu acho que é autonomia. Eu acho muito bom isso. Cria-se na marra. Exatamente. A gente percebe que perde a hora. Não, isso é natural. Mas a gente percebe, perdeu a hora. Onde você mora? Mora na Kit ali. Isso é muito comum mesmo, mas esse morar sozinho, esse é o pequeno desafio. Mesmo que seja a família muito próxima daqui, ele mora ali, ele tem suas responsabilidades que dentro de casa ele não tem. Uma delas é acordar cedo, o seu café da manhã, a sua roupa, cumprir os horários. E uma das coisas que a gente não tocou aqui, mas um dos itens que eu acho que é muito importante é cumprimento de prazos. Boa. Vamos chegar lá nas perguntas, vamos chegar lá nas perguntas. Esse cumprimento de prazos que a gente vive. A vida é assim. A gente está cheio de prazo. Total. E aí
Quer complementar? Eu tenho Bruno? uma curiosidade que me surgiu aqui agora, que tem a ver com esse assunto, que é engraçado. Eu já dei 2 vezes aquela palestra lá na PUC sobre 10 passos, né? De uma aluna de publicidade e a CEO de agência. E, curiosamente, no final das 2, a gente recebe algumas pessoas, né, que assistiram ali, que quer conversar sobre. E eu me lembro de, a maioria das pessoas que chegaram para conversar comigo foram para falar sobre timidez. Assim, Bruno, como é que eu faço para... Porque na palestra tem muito sobre se apresentar, né? Se colocar, não ter medo de chegar nas pessoas, né, de conversar, de pedir ajuda, enfim. E eu me lembro de pelo menos uns 4, 5, assim, de falar assim, Bruno, eu tenho muito bloqueio de levar... Só de estar aqui, a pessoa tá tremendo já. Assim, né? Só de estar falando com você aqui já é um puta desafio, né? Você vê como que é esse lance aí da pessoa tá até então, né? E todos eles eram bem jovens. Acho que até então tava lá nas 4 paredes de casa, assim, tem que sair, tem que se expor pro mundo, cara. E só esse já é um puta problema pro cara, né? Sim. Que ele tem que resolver sozinho, né? E quando você fala em solução, talvez esse seja um problema maior do que quando é um hard skill. É você conseguir o conhecimento ali técnico. Boa. Vencer isso é difícil. É. Talvez o obstáculo para você vencer seja mais difícil no soft do que no hard, vamos dizer assim. Né? Porque isso aí, para quem tem essa dificuldade, você está dando esse depoimento, que é muito difícil. Ele estar ali já é um desafio que... É uma vitória, é uma vitória. Exato. É uma vitória. E aí eu ia te perguntar, Bruno, eu ia trazer essa para você aqui. Como que você, dentro de agência aí, durante 11 anos, esteve à frente da agência CZ, como que você via isso sendo impactado dentro da agência, né? Você recebia os alunos depois de formado, como profissional, como que essas características impactam dentro do negócio? Quais são os prejuízos ou os ganhos que se tem? É nítido. Se a gente for pegar um exemplo, a Carol, que foi uma das que chegou para falar comigo no final da primeira palestra que eu fui lá, que a gente acabou contratando ela, e ela sim, era uma pessoa que de hard skills tinha que desenvolver bastante coisa ainda, até porque ela acho que estava no primeiro semestre, Sim, era bem início, no começo. Mas ela já tinha um intuito assim do soft skill muito bom, assim, ela já tinha entendido que era isso que podia levar ela mais longe, e ela superou aquele bloqueio dela, que ela era muito tímida. E, assim, sucesso. Você vê que é uma menina muito talentosa que decolou, né? Rapidamente, assim, já se destacou. E o contrário é verdadeiro também, né? A gente já recebeu muitos, que hoje, por exemplo, por conta da internet também, né? Muita gente trabalha home office. O cara já se formou, já trabalha como freela, como prestador de serviço há bastante tempo. E pela primeira vez, ele resolveu trabalhar fisicamente numa agência, né? A gente recebe alguns desses às vezes. Você vê que tem um desafio gigantesco de relacionamento do cara dentro da agência e ele muitas vezes não se destaca só por isso. Às vezes é um ótimo diretor de arte, um planejador, o que quer que seja, né? Mas você vê que esse bloqueio social acaba apagando um pouco do brilho da pessoa que ela poderia ter. Sim. Né? Sim. Então impacta demais. Eu acho que, desculpe, Bruno, mas eu acho que o oceano está azul, né? Para quem consegue unir esse soft skill e hard skill, porque azul. Navegar sozinho. Os poucos que a gente conhece e a gente vê que tem um pouco mais de habilidade nessas duas frentes, você vê rapidamente decolando. Exato. Rapidamente a gente vê. Decola. Rapidamente. Decola mesmo. Então, quer dizer, é muita dificuldade. Tem muita gente com muita dificuldade para vencer esses obstáculos. Os poucos que estão vencendo, se destaca mesmo. Se destaca. Sobe. E aí, experiência de vida com algumas relações assim, como se fosse, que dica que você dá então? Eu tenho timidez, como é que eu resolvo? Eu vi uma galera na minha época que era muito tímida e foi fazer teatro. Essa é clássica. Mas funciona. Funciona. Funciona? Você fez teatro? Não fiz. Não precisou, né? Não. Melhor não. Melhor não. Talvez eu não seria publicitário, não sei. Enfim. Mas é uma dica assim que ainda é genuína. Existem aí, né? Campinas tem, enfim, as cidades de maneira geral têm aí o seu desenvolvimento cultural e sempre tem ali um curso de teatro, outro e tal. Eu acho que se fosse para dar uma dica, tipo, procura um teatro. Vai fazer um curso de teatro e não é para ser ator, não. Eu acho que é exatamente para... Só para quebrar barreiras. Só para quebrar barreiras, porque... assim, na nossa época também tinha vergonha, né? Parece que a gente está falando talvez de uma vergonha que surgiu agora. Não, sempre existiu. Mas de uns tempos para cá, a questão é muito
muito grande, é muito impactante. A pessoa sofre corporalmente. A gente tem situações de professores, por exemplo, recebendo feedbacks de aluno antes da apresentação, falando, professor, eu não aguento, eu vou desmaiar se eu for lá na frente para falar. Caraca. Aí o professor, então, pode ficar tranquilo, não precisa tanto. precisa desmaiar, Não é para tanto, mas assim, já teve situações de alunos abordar o professor e falar, professor, não é nada contra a sua disciplina, não é nada contra a sua matéria, a sua apresentação, tá aqui o que eu fiz, o grupo pode falar por mim, mas eu não, se eu for lá na frente, eu vou ter um piripaque. Então assim, o que está acontecendo com esse jovem que está tão recluso assim, né? E aí tem uma série de coisas. A gente pode ver, talvez, o perfil de escola, esses perfis de escola que estão Criação vindo. também, né, O cara? que está acontecendo dentro de casa, o que está rolando. A questão do celular cria bloqueio mesmo, porque no celular a garota é um monstro, fala lá, mas o olho no olho, não, ó, o que você está falando não está agradando. Não sabe reagir, né? O As receber não, emoções, o receber não, né? o receber não, o receber exato. não. Então, assim, são coisas que a gente tem percebido, que o aluno... E é engraçado, porque, assim, é a nossa área. Sim. Não tem como. Relação, Né? Talvez uma outra área, o professor ali que está... Ele não exige apresentação. Né? Uma entrega de trabalho escrito, etc. E tal. Em comunicação não tem como. Ele tem que apresentar a ideia dele, a estratégia. Então, assim, a apresentação faz parte do processo de formação dele. Sim. Não tem como pular essa fase. E eu vou tranquilizar a todos que nos ouvem e nos assistem. 87% dos brasileiros têm medo de falar em público e o medo de se comunicar, ele supera o medo da morte. Caraca. Então, assim, tá tudo bem. É um medo generalizado. Todo, a maioria das pessoas tem este medo, tem este receio. Mas é importante a gente ressaltar que estes medos, inclusive o da comunicação, pode te impedir de alcançar aquilo que você deseja. Eu falo por mim mesma, no sentido de quando eu entrei na faculdade, eu me lembro até hoje, eu tive um feedback muito carinhoso de um professor meu, que assim que primeira matéria, primeira aula, tinha apresentação de trabalho para fazer, e eu sempre fui daquelas alunas que eu fazia, só que eu sabia que eu ia apresentar. As pessoas olhavam na minha cara e falavam, vai lá apresentar, que você vai apresentar. E quando eu apresentei, a hora que eu sentei assim, né, depois da aula, o professor veio falar comigo e falou assim, Júnia, eu não sei o que você tem, mas é muito... É natural seu a comunicação e isso vai te diferenciar no mercado. Essa frase me marcou pro resto da minha vida, sabe? Então, de verdade, desenvolvam a comunicação de vocês por uma questão pessoal e de mercado, até mesmo para que vocês consigam alcançar outros patamares. E aí a gente fala, eu quero ser influenciador. Ok, o principal é a comunicação. É isso aí. Eu quero ser Talvez youtuber. só a Ok, única. é só a comunicação. É sobrevivência. É sobrevivência. É sobrevivência. Hoje é sobrevivência. Saiu de casa, tem que saber se desenrolar, porque não tem como. Eu tive um episódio com meu filho esses dias sobre isso, cara. Mandei Eu bem. ia puxar uma dessa. Eu mandei bem. Meu moleque, né, tá com 5 anos e ele tava no aniversário e os moleques maiores estavam jogando futebol. Os moleques de 7, 8, assim, né? Pra uma criança de 5, moleque de 7, 8, já é uma diferença razoável. E aí eu tinha mais crianças pequenas. Aí eu já vi umas mães falando assim, ai não, vai se machucar. E eu pensei, cara, até pode, mas deixa ele desenrolar, deixa ele lá. Aí você vê que os moleques grandes já não queriam meio que envolver ele no jogo. Meu moleque foi lá no meio, começou a jogar bola, tomou umas boladas, tomou uns rolas, sabe assim? É isso aí. Tem que conseguir se envolver aí, senão vai ficar pra fora. Não, e é exatamente isso, Bruno. Você puxou filho, eu vou puxar filha também. Porque é ali que começa. Não, é ali. A gente tem uma de 7, né? E uma de 1 e 4. A de 7, e com pai publicitário e mãe jornalista. Os dois papagaio, né? Sim. E, meu, a mais velha, às vezes a gente fala, Olga, você precisa desenrolar. A molecada vem, fala oi e tal. Ela, não precisa abraçar, não quiser beijar no AB, mas tem que falar oi, tem que chegar. Você chega no lugar, fala oi pra um e tal. Então, assim, é de criança. Tem que ir cultivando. E dá pra ver desde pequeno já, né? Qual que é o natural da Você pessoa. Que é o natural. Percebe. E o que não é natural tem que desenvolver. Desenvolver. A gente percebe, por exemplo, que a mais velha não é a mais dada. E a novinha, meus amigos, Já é natural dela. nossa senhora, mexe com os outros na rua, com 1 ano. Caraca. Então, assim, Bonitinha. mas tem que desenvolver. Não adianta. Como você falou do seu, ele falou das duas, eu tenho que falar da minha. Sim. Então, Então, vai dar briga em casa. Assim. a minha é desenrolada. É. Ela é a sua menorzinha. A mais nova. A minha é bem desenrolada. É até demais. Tem que segurar. É Ó verdade. o pai. Não, Dá uma segurada. Tem que dar uma segurada. Dá uma segurada aí. Mas é isso mesmo. É natural. Mas eu acho que é bom. Natural. Eu Sim. acho que isso aí é um grande desafio. Até eu comunico para ela. Falar,
esse daí é um dom seu e já aproveite isso. Dose, mas Entre aproveite. ter ou não ter, é muito melhor ter. É Aí você melhor, dá uma dosada. exatamente, é Exato. isso. Sim, sim, Eu também acho. Boa. E aí, sabe o que eu lembrei também? É o garoto propaganda da Bombril. Uma vez eu escutei a entrevista dele, Moreno. ele era super Tímido, né? tímido. Ele Ele era. foi fazer teatro. Tem uma entrevista com ele e tal. E ele ali, na câmera, na frente da câmera, o cara desenrolava, fazia o negócio Se eu não me acontecer. engano, foi o Oliveto que descobriu isso. Tipo assim, Sim. quis aproveitar isso dele. Falou, cara, o fato dele ser tímido serve, né? Sim, Porque sim. o jeito que ele vai colocar ali é exatamente o que ele precisava para a E campanha. alguns comerciais, anúncios, na verdade, ele se esforça para sobressair com esse sentimento É, de vergonha, sabe? Que, na verdade, ele não se esforça. Ele tá com vergonha o mesmo. personagem precisava disso, ele era o cara perfeito. Exatamente. Isso. Vai com vergonha mesmo. Tá É com isso, vergonha? é isso que eu preciso. Vai com vergonha mesmo. É. Gente, que gostoso ouvir tudo isso. E aí eu queria trazer uma pergunta, né? A gente voltando para o nosso tema de teoria e prática, como além dessas soft skills, dessas hard skills, que é a comunicação, a gente vê muito a parte técnica, a parte teórica mesmo, dada em sala de aula, né? E quando a gente entra em mundo das agências, a gente sabe que a realidade é outra muitas das vezes. Mas o que vocês acham, na visão de vocês, o que é importante o aluno hoje aprender, obviamente, além de todas as matérias, mas ter a visão de que é fundamental a gente ter a teoria para viver a prática? Por que a minha pergunta? Porque a gente vê muito profissional que nem é formado em marketing falando de marketing. A gente vê muito profissional de engenheiro falando de publicidade. E se mistura muita coisa e a gente acaba perdendo credibilidade até mesmo dentro do mercado por essas questões, infelizmente. Como que hoje vocês preparam os alunos nesse sentido de que a teoria ainda assim é importante para dentro do mercado? Boa. Vai lá. Vou lá? Não, eu acho assim, ó, a questão da teoria, o aluno precisa entender que a teoria ela não está ali para enfeitar. O aluno olha muito a teoria, tipo assim, nossa, o professor veio, falou, putz, por que já não foi direto para o computador? Por que já não foi direto para a prática? Teoria da comunicação, que Teo- besteira. que Vamos aprender besteira. Photoshop. Vamos direto pro Photoshop e tal. Mas o pessoal precisa entender que para ter feito o software Photoshop precisa de uma teoria, né? sim. Então, assim, a teoria dentro da área de comunicação, o aluno precisa entender que ela vai dar a base de uma série de pensamentos que depois, estrategicamente, seja o criativo, seja o cara da mídia, seja o cara de planejamento, aquelas estratégias, aquela teoria, né, que ele aprendeu ao longo de um processo, que aquilo ali vai ajudar, vai basear ele numa série de questões. Uhum. E vai muito além, às vezes, da teoria da própria comunicação. Nós estamos falando, às vezes, teoria da filosofia, né? A gente tem lá algumas disciplinas ligadas à área de humanas, sociologia, filosofia. Essas teorias, eles vão passar a entender, por exemplo, vai ter uma disciplina lá na frente de estudo do consumidor. Pô, tem bases filosóficas que vai fazer a base dessa disciplina de estudo do consumidor. Boa. Então, o aluno precisa entender que, as pessoas que vão estudar publicidade precisam entender que a teoria, ela vai fazer o alicerce, né? Porque a questão técnica precisa também entender. Qualquer um vai lá, faz o curso e desenvolve o negócio. Então, sim. se a coisa é embasada, se a gente tem toda a fundamentação teórica, e é matemático. Coisa até matemático. Se tem a fundamentação matemática. O cara foi lá, fez, é isso, teoricamente, né, vai bater os pinos. Pode pôr que o negócio roda. Então a coisa não incorporei aqui e vou fazer. Não, tem teoria para as coisas. Isso me traz uma lembrança, acho que foi sua ainda, Bruno, numa das suas palestras, uma das primeiras que eu me recordo. Se eu não me engano, você falou muito sobre semiótica, não falou? Sim, a importância dessa aula de que as pessoas negligenciam muito. Então, Foi isso que eu falei. Foi porque eu lembro dessa situação, que você contando isso, que é justamente na área do criativo, né? Total. Principalmente o criativo. Daí você vê hoje o nível, a base de quando entra, lógico que é muito inferior ao depois que você tem um conhecimento teórico, para aí você pôr tudo aquilo que você aprendeu na prática. A semiótica um perfeito exemplo. E a semiótica vem lá de letras. Então, não Sim. vem necessariamente da área de comunicação, não é só as teorias só da comunicação, do marketing da publicidade. A gente da publicidade, a gente está num centro de várias teorias, né? A arte tem as suas teorias que a gente bebe, a semiótica a gente tem teorias que a gente bebe, a teoria da comunicação que serve para o jornalismo, serve para relações públicas, enfim, serve para a gente de PP. Então, assim, a teoria o aluno precisa entender. Aquilo ali vai fazer diferença na hora do dia a dia dele do trabalho. Você sabe que esse é um dos maiores desafios
da visão aqui de empresa que a gente sofre. Porque hoje em dia, acho que pela demanda do mercado, acho que advento da internet principalmente, tem muitos novos entrantes na área de comunicação e publicidade, né? Só que, assim, a esmagadora maioria entra pela porta do marketing digital, né? E desconhece completamente a existência dessa base teórica, né? O cara assume, assim, como um guru muitas vezes, de que ele está fazendo um trabalho de marketing, quando na verdade ele está apertando um botão no painel do Facebook Business lá. E isso para ele botão impulsionar, ele resumiu o marketing ainda por cima, não é nem a coisa da marketing. Ou seja, ele pegou o universo e colocou dentro da lua. Puf, é isso. E aí, para você iniciar uma conversa com esse cara, já é bem difícil, porque para a conversa começar, ele deveria pelo menos ter esse alicerce. A gente precisava ter entender se a diferença de marketing e publicidade antes. Sim. Então, já não rola a conversa. Então, é uma dificuldade muito grande até de recrutar, ou muitas vezes de conversar com os marketings das empresas, por conta desse profissional que entrou pela porta do marketing digital, que não teve essa base. Isso atrapalha muito, né, o mercado? Muito. Não sabe nem da existência e ignora. Porque muitas vezes, já tô fazendo assim, já tá dando resultado. Cara, não tá. Meio que não tá. Lá na frente isso vai fazer diferença. Muita. Negativa para o mercado. Sim. Já Já tá tá fazendo. fazendo. Já está fazendo. Posso dar uma apimentada nessa Claro. pergunta? Legal. Porque é sempre a pergunta, né? O aluno, às vezes ele vai para o estágio, que eu falei, o estágio ajuda, ponto. Mas às vezes o aluno chega lá no estágio e fala assim, aprendo mais no estágio do que aqui, na academia. E aí sempre a teoria que é a primeira que eles querem cortar da vida deles. E aí eu queria fazer essa pergunta de volta para o mercado. Tipo assim, um aluno que sai lá com as bases teóricas, e o cara que está lá apertando o botão no Facebook e, não sei, está mostrando resultado para aquele cliente XYZ. Como que a gente pode, o mercado também, fortalecer as nossas bases teóricas? Como que vocês veem? É diferente? Quer dizer, esse cara que está dando resultado hoje, mas que não passou nada de teoria, que hora que vai ser o fim dele? Que hora que você vai ver a diferença que, filho, você deu conta nesse período aqui, mas a coisa vai degringolar. Eu tenho a resposta na ponta da língua. Ótimo, cara. Porque eu acho que talvez nessa pergunta possa fortalecer nosso lado aqui. Sim, Porque isso a nos molecada, a ajuda. primeira coisa que pega é tipo, teoria, balela. Porque eu já vi lá um tutorial no YouTube que o cara faz lá 7 em 7, 7 em 6, sabe? Esses nomes que fala, meu. Aí eu falo, mas não é por aí. Não, é assim. Bom, mas vamos lá, desculpa. Não, boa. Cara, eu tô escolhendo se eu vou dar a resposta mais rude ou a mais polida. Lembre que não é pra mim, é pra quem tá ouvindo aí, Ó, tipo, tá presta sacando? atenção, Presta atenção. Cara, esse cara vai ter dificuldade a hora que ele precisar pensar. Porque enquanto ele tá apertando o botão que alguém pensou para ele apertar, né? Ou seja, o cara vai escrever uma fórmula, escrever um roteiro, um processo. Enquanto ele tem só que seguir aquilo, ele aperta os botões que deram para ele apertar. A hora que ele tem que começar a realmente pensar, planejar, ser estratégico por conta própria, ele nem sabe o que é. Não é nem assim, ele não sabe fazer, ele não sabe nem que tem essa parte do processo, sabe? Ele não planeja nada, ele só segue um processo. E ele pula pro outro galho. Exatamente, ele fica pulando de galho em galho. Ou seja, também ele vai esbarrar no muro na hora que ele quiser uma promoção, por exemplo, ir para um cargo mais estratégico. Cara, não vai ter. Porque você não sabe ser estratégico. Você sabe apertar botão. Boa. Né? Boa, é isso. Mas você sabe que você usou um verbo que eu gosto muito, que é pensar. O cara que está fazendo universidade, ele não está para executar. Ele está para pensar o que o outro tem que executar. Ele tem que pensar dessa vez, tem que ter uma visão mais ampla de tudo. E com esses conhecimentos teóricos é o que vai ajudá-lo a conseguir desenvolver alguma coisa para alguém apertar. Sim. Perfeito. Então, quer dizer, é exatamente isso. Eu acho que o próprio mercado poderia nos ajudar nesse sentido. Eu tenho, né? eu tenho um exemplo prático até dessa situação. Não vou dar nomes nem de clientes, nem de pessoas, né? Pela boa vizinhança aqui, mas... Pelo bate-papo. Mas para exemplificar como isso acontece. Isso não aconteceu uma vez só, para falar a verdade. A gente chegar numa empresa, ou a gente recebeu uma cotação, né, uma bid para fazer um orçamento para a empresa. Queremos fazer posts no Instagram. Tantos posts no Instagram. É comum eu voltar a pergunta para o profissional de marketing que solicitou, com qual objetivo? Por que a gente deveria estar fazendo post no Instagram? A pessoa ela não chegou nessa pergunta. Ela só está ali fazendo meio que o mercado está fazendo. Ela está copiando alguém, ou é a única coisa que ela sabe que dá para fazer, que é fazer post no Instagram. E o pior é que geralmente essa pergunta ela não é muito bem recebida. Né? Porque ela assim, não, mas por que tá me perguntando isso? Eu só quero que você execute. Cara, não, meu papel é te dar resultado. Você nem sabe por que você está fazendo. Às vezes tem mercados, aconteceu uma vez com o mercado automotivo,
é uma empresa que vende projetos para montadoras. A gente fez uma conta rápida ali, essa pessoa ela tinha, em média, 15 clientes possíveis no Brasil. São montadoras que montam aqui, né? E ela queria fazer um trabalho de Instagram para captação de clientes. Qual é a lógica disso, cara? 15, tá mapeadíssimo. Cara, pois é, você conta 2 vezes na mão e você conta. Manda um kit pro cara, faz um relacionamento. Isso é muito mais vantajoso, você não precisa nem ter Instagram, cara. Esquece, deleta essa merda. Né? Mas não, a pessoa quer fazer, vamos fazer post no Instagram, tipo, puta, bicho, sério mesmo? É isso. Essa é a prática. Perfeito. Que acontece. Perfeito. E as pessoas têm se limitado a somente isso, né? Só o digital, só o Instagram, só o post, só o seguidor. Calma. É tudo que ela conhece. E eu vou falar pra... E aí uma dica para vocês que estão nos ouvindo. Eu como profissional, eu fui profissional de gestão de contas, né? A parte de atendimento ali. E complementando trazendo um pouco, né, de ajuda para vocês da academia, o profissional de gestão de contas, o atendimento publicitário, ele é o profissional que mais precisa da teoria. Por quê? Porque ele vai defender todas as frentes. Perfeito. No momento que você está ali estudando a parte de mídia, você fala, mas por que eu estou fazendo aqui uma API? Gente, você precisa saber fazer uma API minimamente para discutir com o cliente e vender a estratégia que o seu time criou. Você tem base, informação para defender aquilo e mostrar para ele o porquê que a gente está fazendo dessa maneira. Assim como você pode olhar para o seu time lá interno e falar assim, não, esse caminho aqui não faz sentido por conta da base teórica. E aí sim, pode a gente olhar para o digital e falar, não, os resultados aqui estão errados por conta disso e disso. Então sim, a teoria é extremamente importante. E o profissional de atendimento publicitário, atendimento de contas, gestor de contas, ele é um profissional necessário e muito importante no sentido da base teórica, justamente para essa visão estratégica e gerenciamento de todos os lados, entender a dor do cliente e também suportar o seu time técnico na questão de posicionamento e estratégia. Boa. Com tudo isso que você falou também, é um negócio que você tocou no assunto, mas a gente está em outro foco. São as nomenclaturas. Boa. Essas nomenclaturas, com as definições extremamente errôneas, Sim. faz uma confusão total no mercado. Total, cara. Marketing, publicidade, comunicação, marketing digital. Eu defendo isso faz tempo. Tá errado o termo Tá marketing errado. digital. Tá Sim, errado. tá errado. Vamos Lógico, ensinar para as pessoas? Tá errado. Eu quero que vocês expliquem então para as pessoas. Aí vocês escolhem quem vai falar o quê. O que é publicidade? O que é marketing? O que é propaganda? E o que é comunicação? Joga pro professor lá falar agora. Você Eu falo isso no Instagram todo dia. Deixa os caras falar uma vez aí também. Não, então fala. Bora lá. Pode falar. Mano, Então fala. Logicamente, essas definições vamos fazer de uma forma muito bem simples, só para entendimento geral, né? Marketing, conjunto de atividades humanas que tem como propósito satisfazer as necessidades e desejos com uma finalidade de lucro. De mercado. Pronto. Mas foco claro? total na palavra humanas Mercado. nesse meio aí. De pessoas e Massa. atividades humanas. Perfeito. Top. Quais são? E o marketing tem o quê? Instrumentos, algumas ferramentas. Dentre elas, quais estão? Publicidade, o digital, Isso. a pesquisa. Por exemplo, maravilhoso. publicidade é a comunicação, é aquilo que você faz persuadir. Aquilo que você Tá persuade. dentro, né? Está dentro, Sim, é tá uma dentro. ferramenta. Sim. Por exemplo, um evento. Um evento da publicidade, por si só, é uma ferramenta do marketing. Perfeito. É um evento. A publicidade, o comercial do Bombril, que você falou, Sim. é um instrumento do marketing, uma outra ferramenta, que é a publicidade. Sim. O que mais você falou? Propaganda. Propaganda é aquilo que a gente dissemina ideias. A propaganda política, propaganda, propagare, que vem de propaganda religiosa. Você difunde apenas ideias. A publicidade tem com a finalidade financeira, finalidade de lucro. Né? Eu posso dizer então que o marketing ele constrói a estratégia mercadológica, Sim, que envolve Sim, muitas muitas coisas. coisas. envolve muitas muitas coisas, coisas. sim, A sim. publicidade ela cria ali a forma com que se vende, certo? Uma delas. Uma delas. delas. E a propaganda propaga tudo isso que foi construído lá na parte de trás. Não, acho que a propaganda seria uma definição um pouquinho diferente da publicidade. Porém, com o passar do tempo, publicidade e propaganda são sinônimos. Hoje é utilizado de uma forma sinônima e não vejo problema nenhum. Só como definição. Isso não é ruído. Sim, sim. Não, Não, não é isso não é um ruído. problema. Propaganda e publicidade a gente pode usar como o mesmo conceito. São diferentes lá Na academia é diferente. Vai ser Mas conceitual. para efeito mercadológico, propaganda e publicidade a gente pode usar e todo mundo usa. O que não pode é marketing digital.
Por que não pode? Conta pra Obrigado, gente. cara. Cara, eu tô Por que que feliz. não Você quer um pode? abraço? Eu quero. Pô, eu quero. Porque Conta pra marketing gente, digital Sérgio, é por que um que não instrumento pode? igual a publicidade. Eu costumo dizer que marketing digital, esse que a gente vê por aí, na verdade é a publicidade que acontece dentro do No celular, online. no online. É, Então seria muito mais honesto chamar de publicidade digital. isso. Porque ele tá herdando o nome do geral. Não, ele é só um pedacinho, cara. Ele tinha que herdar o nome da publicidade. Ele é uma Publicidade. ferramenta. Da publicidade, perfeito. Tem alguém do outro lado do mesmo jeito. Tinha um outdoor, tinha uma pessoa, né? Várias passando de carro. Tem a televisão, tem uma pessoa. Tem o celular, tem uma pessoa, a mesma coisa. Só é um Exatamente. canal de comunicação diferente. Sim. Então, e essa confusão de nomenclatura, isso é muito ruim, principalmente para esses que não têm o A base conhecimento teórica. teórico. A base teórica. Então, quer dizer, daí vem o guru, como guru, Guru é foda. os gurus aí. Os gurus. Ah, sou mestre em marketing digital. Ah, apertar a Ô, tecla do Face Ads É, lá. o botão turbinar. Até onde o Face existe, porque o Face deixou de existir e aí? Acabou, né? Acelerou. Isso tem vai que- sendo uma Tem que inventar outra fórmula. É, acabou. E olha só que doideira. Eu lembro que, cara, lá em 2012, mais ou menos, 10, quando começou de fato a existir rede social mais voltada para o mercado, mesmo Sim. as empresas entrando e tudo mais, eu lembro que eu já questionava de por que não era o profissional de mídia que estava encabeçando frente. isso à É. frente. Tinha que ser ele. Porque as agências começaram a separar online e offline. Falaram, cara, não faz sentido essa divisão. Tem que ser o cara de mídia. Aumentou uma tela para ele, porra. Exatamente. Né? Ou Só vai ter isso. que ter dois para ganhar o trabalho todo, mas os dois têm que conversar. Mas, cara, isso começou a mudar faz pouco tempo. Mudar para o jeito correto, da minha visão, né? Sim. Eu acho que o mercado demorou muito para absorver dessa maneira, que é o online, On e o off. offline. Cara, é junto, é a mesma coisa. O consumidor mídia. é o mesmo. É mídia, exatamente. É mídia. É, mas aí é um ponto interessante da gente poder talvez analisar. Concordo com você, Bruno, tá? Corretíssimo. Mas talvez naquele momento ali, o próprio departamento de mídia estava receoso com esse lance do digital. Total. Não Tava com assumiu, medo, tava não com medo. assumiu o negócio, achou que ia perder. Pelo contrário, traz para dentro. Exato. Sim. Né? Era Agora, isso. olha como que é engraçado também, né? Se a gente for ver isso. A gente na academia, a gente fala, pô, a academia responde num tempo diferente do mercado. Às vezes o mercado está falando sobre esse assunto, até isso chegar dentro da academia, ainda é um processo que demora. Mas o próprio mercado também demora. Demora. Para Né, muitas coisas demora. O que você está me dizendo agora, pô, agora que o pessoal de mídia está mais profissionalizado, abraçando o digital para dentro, sem essa separação, quer dizer, opa, isso daí é meu. Então, o mercado também tem, às vezes, respostas que ele mesmo não dá conta. Né? Pegando um gancho, assim, que não é a nossa conversa, mas pegando um gancho, a própria questão das legalizações agora no meio jurídico do digital. Não se tem. Os caras estão pensando ainda. E, não é academia. Perfeito. Não, mas demora mesmo. Demora. Então, assim, essa demora... eu estou dizendo mais até para defender um pouco a academia, porque a academia também não pode ficar pingando de galho em galho, Boa. porque senão a gente fica o cara que aperta o botão. Né? Então, a gente não pode ficar... tá falando agora de inteligência artificial. Beleza, calma. Nós vamos trazer isso para dentro, nós vamos olhar, nós vamos conduzir o aluno a uma formação, né? Porque também não adianta eu falar assim, vamos trazer para dentro sem uma preocupação, né? Então, vamos trazer para dentro da academia, vamos olhar para onde isso vai levar o nosso aluno numa formação com base sólida, etc. e tal, e com responsabilidade. Então, às vezes, tô puxando esse gancho meio que para defender a academia, que porque o aluno sempre fala, pô, a gente está aqui, está sempre atrasado, a gente sempre está falando coisa que o mercado já não usa. Calma, não é bem assim. A teoria é fundamental e alguns pontos ali a gente vai caminhando conforme a gente vai também percebendo um pouco do mercado. Perfeito. Eu acho que também um desafio e a percepção de tudo isso é que a nossa profissão tem mudado, né? Muito. Tem se transformado, na verdade. Não vou nem dizer a palavra mudado, mas se transformando. O que era 20, o que era 15, o que era 10, o que era 5, o que era 2, o que é hoje. Sim. O que era o profissional de atendimento há 15 anos atrás, há 20 anos atrás? Mudou Completamente diferente. E o né? de mídia? Esse então. É. Esse virou do avesso. Esse. Virou duas vezes da vez. E o audiovisual? Nossa, esse também. Nossa, Não, esse. quer dizer, a transformação tem os seus pilares, Sim. mas a transformação profissional, técnica, inclusive, Mudou Sim. muito. mudou muito, se transformou. Transformou. E isso, lógico que foi gradativo. A gente vem lutando, obviamente, com isso. Mas o mercado é uma transformação. Acho que isso daí, para a gente, é importante. Para a gente, que eu digo, nós do mercado, academia e o mercado de uma maneira geral, é legal. Não dá para a gente. A gente, na verdade, sempre a gente está trabalhando à frente de muitas outras
áreas, na verdade. Boa. Sim, Muitas sem áreas dúvida. a gente é precursor Sim, em alguns sem dúvida. assuntos, né? Eu acho que isso daí é um mérito nosso, como profissional da comunicação, Sim. publicitário mesmo. Eu tenho uma definição muito boa, que eu lembrei agora que você fez a pergunta, né, que ele definiu o marketing, que eu acho que para mim é a melhor, mais enxuta que existe. Que eu ouvi do João Branco, eu não sei se foi ele que escreveu, mas foi dele que eu ouvi. Que marketing é tudo que está entre alguém que vende e alguém que compra. É isso, Perfeito. Tudo. é isso. A gente passa por definição de preço, a gente passa Produto, por produto, a gente passa por logística, a gente passa por muitas os coisas. 4Ps. Os 4Ps. Passa pelos A quatro gente volta na Ps. teoria, os 4Ps, é É, isso. ué. E, cara, é isso, né? E aí a publicidade é uma bolinha dentro de tudo isso. Na e o comunicação. digital é uma bolinha dentro disso. Que tá dentro do pezinho de comunicação, promoção, né? de promoção, Só é. que é a comunicação. E quando... E que hoje, desculpa, Júnior, e que hoje a gente coloca relação pública ali dentro, a gente coloca Total, jornalista Faz ali mesmo, dentro. parte, exato. tá Não dentro. tá mais separado também. Não tá. Essa galera veio pra dentro e tá tudo junto e misturado. Traz designer pra dentro também, discutindo alguma... Meu, É. Mais além ainda, a nossa profissão, uma agência como a CZ aqui, não sei se é o caso, mas hoje você não tem só publicitário. Certamente não. Não. Certamente não. Você tem de tudo aqui. Tem. E de tudo, quando não é da área de comunicação. Não. É um cara da arquitetura, é um cara que é psicólogo, é um cara que é sociólogo. A gente teve até um piloto de avião. Até o piloto Até um piloto de avião a gente Quero, teve. é muito. A gente é muito. voou. Quem tá Esse voou. voando? Esse voou. Por isso que a agência CZ voa. E a nossa CEO é uma psicóloga. Olha só. Psicólogo, Também, então, né? eu não sabia, na verdade, não fiz a relação, mas a gente vê, né, que a nossa profissão ela é muito eclética, o nosso mercado é muito eclético, você precisa de muitas áreas de conhecimento para trabalhar com o quê? Com quem a gente trabalha? Com gente. Com gente. com gente. E para trabalhar com gente, a gente precisa de tudo isso, né? Exato. Não é só a comunicação em si. E como que a academia hoje alinha as expectativas do aluno? O aluno é ansioso, né? O aluno, quando está em sala de aula, quer vivenciar, quer viver. E muito se fala de, por que eu vou fazer a teoria se eu posso ir para o estágio e aprender muito mais? Como que a academia vê isso e como que é alinhado as expectativas com o aluno? Como que vocês abordam esse tipo de tema e falam, calma, aprende isso aqui primeiro para depois você ir para o mercado? De novo, acho que é um processo pedagógico mesmo, Júnior. Bom, primeiro a gente tem uma estrutura, né? Às vezes o aluno também não visualiza isso. A gente tem uma estrutura que é o currículo dele, né? Então ele tem lá o primeiro módulo e tem até o último módulo. Então dentro dessa estrutura, a gente tem uma fase que é de introdução, né? Que a gente percebe, isso aqui vai ser onde o aluno vai começar a fazer alguns contatos com a área de publicidade, de comunicação e assim por diante. E aí ele vai passando por fases, né? Desde fase intermediária e fases mais avançadas, e é tipo, filho, você está pronto agora para fazer um negócio, né? Que é o TCC, etc e tal. Então, dentro desse processo, a gente vai fazendo essa construção muito do dia a dia, muito pedagógico. Então, faz de novo o trabalho, eles ficam bravos. Refaz isso, eles ficam bravos. Uma coisa que, para reforçar isso que você está falando, o nosso mercado está sedento por profissionais. Sim. Total. Quer queira ou quer não, a gente tem um grau de empregabilidade muito alto. Eu não sei se o percentual. Boa. Se É você tem- 87% hoje, o nosso curso DPP da PUC é isso. O aluno do primeiro semestre já é contratado. Por quê? Caraca, Parabéns. 87%? E a gente pode falar nomes assim, não de alunos, mas de empresas que chancelam isso que eu estou dizendo. A gente teve uma aluna recentemente que sai de uma universidade, fez 3 anos na área de saúde, trancou o curso dela, veio para a PP. No segundo mês, ela tinha passado na Bosch. Uau. Caraca. Então é assim, a gente está com 87% de empregabilidade assim, altíssimo. Do aluno que está no primeiro ano ao aluno que está no 4º ano. E isso, lógico que a PUC tem seus méritos, Sem lógico, dúvida, mas sem dúvida. o mercado ele precisa de profissionais. O nosso mercado, com essa transformação que houve, ele aumentou. Sim. Muito. Ele não diminuiu. triplicou. Eu não sei nem dar a nomenclatura para isso, mas ele aumentou demais. Então, hoje o Bruno é um rapaz que pode dar seu testemunho. Rapaz. Eu sei do rapaz. Rapaz. Isso no áudio deve ficar bonito, né? Caraca. Era meme. Faz um corte disso, Faz por um, favor. faz um Bruno Rapaz. Ufa. Opa! Beleza. Que pode dar o testemunho de quê? Que precisa toda hora. Toda hora você está vendo lá no Instagram da CZ, contrata-se, seja esse, seja aquele, cara. Igual outras vezes, você pode abrir aí, todo mundo está precisando. Então o grau de empregabilidade
está aberto. Aberto e está movimentado, porque o Bruno deve estar contratando sempre, não é porque o profissional que estava aqui não atendeu a expectativa, pelo contrário, já foi para outro lugar. Sim. Sim, foi atendido. Ou aumentou a demanda. Aumentou a mesmo. demanda, então isso Isso a gente percebe o mercado, porque teve o lance da pandemia, veio a pandemia, todo mundo ficou preocupado, mas a transformação do nosso mercado publicitário, do nosso mercado da comunicação de maneira geral, expandiu demais. Sim. Quer dizer, o que antigamente a gente falava em agência, que a gente tinha 5 áreas: atendimento, planejamento, mídia, criação E e redação, né? redação e o que mais? Isso aí. TV. Basicamente isso. Hoje, dentro de cada um desses, se abre um guarda-chuva que é enorme, enorme. Sim. Hoje, com as mídias sociais, hoje, eu não sei dar o percentual, mas tranquilamente mais de 80% do que se vê na rede social é vídeo. Sim. Ah, sim. E esse vídeo, você precisa fazer um vídeo de qualidade, você tem que ter o lance do videomaker, você tem que ter o cara do áudio. O áudio muito valorizado, quando falaram assim, vai acabar o rádio. Não vai acabar o rádio tem muitas outras alternativas. Olha aqui o que a gente Olha, está nós fazendo. estamos fazendo podcast aqui. Exato. As novas ferramentas estão, quer dizer, a gente está com, talvez nunca esteve tão aberto para os profissionais chegarem Sim. na nossa área. Eu acho que isso daí é um negócio fantástico. Entendeu? O que a gente precisa, e é o grande desafio, principalmente que a gente tem lá na academia, é preparar esses caras. Sim. Né? E eles enxergarem de uma maneira profissional. Nossa, será que eu tenho espaço? Porque muitos deles, a gente vê que também é mais um desafio. Nossa, a gente está cheio de desafio, não? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Eu estou aqui, mas o que eu sei fazer? O que eu vou fazer? E o curso de publicidade, ele é muito amplo, ele é genérico. Sim. Ele pode ir desde o cara que nunca pegou um Photoshop para trabalhar em criação e ser um ótimo atendimento. Perfeito. Sim. Como pode ser um ótimo diretor de arte que não abre a boca, mas ele é um ótimo diretor de arte. Boa. Então, quer dizer, é muito amplo, então ele acolhe, tem um acolhimento muito grande à nossa profissão. Né? Não, e assim, é engraçado, puxando esse gancho do Sérgio, que o aluno, por exemplo, tem lá o primeiro semestre, né? Pum, ele se identificou com um professor e uma disciplina. Pô, é isso que eu quero trabalhar. Aí vem o segundo semestre. Pô, mas eu gostei disso aqui também. Né? Aí vem o terceiro semestre. Cara, Tem essa área aqui que é legal também. que é legal gostei também. daqui. Então, assim, E tem o profissional, só te interrompendo, que cai dentro da agência e fala, o que eu vou fazer? Entra numa área e cresce naquela área ali, e nem estava Que pensando nem nisso estava naquela. pensando, exatamente. e que vocês vão descobrindo ele. Não, Sim. peraí, eu vi que você chegou, mandou um currículo, entrou em contato comigo para isso. Mas, Isso acontece meu, muito, cara. E é Você porque não ele é aqui, sabe. vai aqui, você vai brilhar. Exato. Não é o caso da Júlia? Um pouco. Ô, professor, você descobriu ela falante, né? Ela contou a história dela. E aí, isso que o senhor está falando, é legal que o aluno também vai se percebendo. E de uma coisa interessante a questão do estágio que o Sérgio tocou no nosso percentual. A gente também começou a fazer novos contatos com a agência. Então, de cá para lá, de lá para cá, a gente começou a se afastar um pouco de agência e o aluno ia muito para o corporativo, que não tem problema. O aluno pode, deve, tem que trabalhar no corporativo. Mas as práticas do corporativo, elas são mais limitadas pensando no desenvolvimento nosso pedagógico. O aluno corporativo, ele vai olhar para um olhar ali segmentado, fechado. Às vezes, o setor de comunicação, ele só faz aquilo, só faz post para Instagram, então o aluno vai. Agora, a hora que o aluno vem para a agência, meu amigo, ele descobre... Eu acho que todo tem que se profissional de empresa tinha que passar pela agência, falando um pouquinho. Para ter ia mais ser uma Faz um ampla. estágio aqui Não é? antes de... Ia ser bom. Sim. Não, Ô, isso Sérgio, ajuda demais, pô. fala de novo isso olhando para aquela câmera ali, para fazer um corte. Todo profissional de empresa da área de marketing deveria fazer um estágio numa agência de publicidade. Uau. De preferência no CZ. Aê! Boa, Já ganhou o boa. dia, já ganhou o dia. Excelente. E isso tem também trazido outro perfil de aluno nosso. Né? Então, a gente tem percebido que os alunos que estão indo para a agência, eles estão experimentando coisas diferentes, porque também a agência mudou muito. Né? A agência tem trazido experiência para esse aluno, não só mais do moleque, a gente, né, tem um garoto da universidade, ele é estagiário, ele vai... Né? Não, a universidade voltou a olhar para a agência e a agência também voltou a olhar para o nosso público. Né? Não é só contratar um estagiário, vocês também têm um papel muito importante na formação do nosso aluno. Sim, Né? com O certeza. formar esse aluno não é só da academia. O mercado também contribui quando o aluno vem para o estágio. Então, eu tenho percebido que o vir para cá tem trazido
assim, grandes experiências para o aluno, para o cidadão, para a cidadã, para o indivíduo ali, entendeu? Boa. Show. Vamos encaminhar pro final? Já? Já. Eu gosto quando todo mundo me pergunta isso. Já. Já? Já. Não ia chegar A pizza? Estherzinha já vai chegar a pizza. A Estherzinha já aumentou a plaquinha dela ali. Bom, para antes da gente terminar, a gente tem o nosso quiz publicitário, aquele nosso joguinho bate-bola, jogo rápido. É só para responder esse ou aquele, hein? E vai ser pergunta para os três. Você não vai direciona para um e para outro. Tá né? bom. Então eu vou começar primeiro com o Sérgio. Vai, Sérgio. Essa aqui é para você. O Sérgio é sempre o primeiro, né? Não, é o Sérgio. Sérgio. É o Sérgio. A gente os primeiros mais velhos, né? Mais experientes, por Os mais favor. experientes. Eu não diria nem mais velho, mais experiente. É o Sérgio. É o Sérgio. É o Sérgio. Sérgio, para você, o que é mais relevante para o desenvolvimento de um publicitário? Habilidade de adaptação ou foco em especialização? Habilidade de adaptação. Show. Hugo, criatividade ou disciplina? O que pesa mais para um publicitário? Criatividade. Bruno, trabalhar em agência ou em house? Qual prepara melhor para o mercado? Nossa, agência mil Já vezes. Isso aí foi combinado. Essa a gente já respondeu assim, Não para. detalhadamente. Já. Sérgio, Volta aqui e escuta de novo. Essa é a resposta completa. Sérgio, marketing digital ou branding? Onde o foco deve estar hoje? Brandy. Boa. Boa. Hugo, estudo de mercado ou análise de tendência? Qual traz mais insights? E agora, hein? Essa é uma cilada, hein? Isso é uma cilada, peguei. hein? Te peguei. E agora, hein? Tendência ou estudo de mercado? Estudo de mercado ou análise de tendências? Análise o que de te ten- traz mais insight? Análise de tendência? Puxa, Eu não iria de sei. Eu mercado. também acho que É. eu iria de mercado também. Entre um e é só Porque é uma pode um ou tendência. outro, É, né? um ou outro. É. Qual Não, que é? eu vou de análise de tendência. Show. Boa. E, Bruno, olha lá, sempre cai. E não, eu juro que foi sem querer, eu comecei no Foi, certo. claro que foi sem querer. Não, ele deve ter sido. Né? Bruno, networking ou portfólio? O que fala mais alto na carreira do publicitário? Portfólio pra caralho. Não, network pra caralho. Eu falei errado. Network pra caralho. Network. Sim. Network. Sem dúvida. Muito bom. E não papagaio, hein? Não. papagaio. Cara, posso complementar? Pode. Eu acho que tem um porém. Dependendo, às vezes, do momento da carreira e da posição que o cara tá também. Porque pode ter situações que o portfólio vai fazer com que ele angarie situações que nem o network poderia, mas o portfólio pode dar uma segurança maior. Mas entre um e outro, sem dar detalhamentos, network com certeza. Mas aí eu acho que o portfólio é bom, mas se não tiver o network, Você não mostra pra ninguém, né? Eu vou na do não Hugo ali. mostra ninguém. Não, mas fica o network. Por isso eu falo, a junção sempre dessas duas perguntas, um complementa o outro, um ajuda o outro. Tem que ter os dois. Um pouquinho de cada é importante. É Show. nossa experiência. É isso aí. Exato. A voz não vamos nem discutir. É isso, eu concordo. Queridos, vocês têm uma experiência vasta e a gente ficaria aqui por mais horas, com certeza, falando disso. Quem sabe um episódio 2/2 desse? Querem, se vocês quiserem, comenta aí. Mais um episódio desse a gente manda ver. Mas existem fontes e conhecimentos que só vocês têm. E aí eu quero muito que vocês agora falem, olhando lá para a câmera, algo que é importante para os alunos, que vocês gostariam de falar. Eu sei que às vezes a gente fala até na sala de aula ali, mas algo que é importante com relação às práticas, a unir a teoria com a prática. Enfim, esse é o momento de vocês de dar o recado para os alunos que nos ouvem. A falsa experiência. Quem sou eu, né? Quem sou eu na fila do pão? Não, eu acho que isso daí é uma coisa que esteve durante todo o tempo que a gente esteve conversando aqui. Sem dúvida. Eu acho que o desenvolvimento dessas habilidades que a gente falou do soft e hard isso é fundamental. Mas mais do que isso, é você querer. Você buscar, você ter força de vontade, você ir atrás do seu sonho. Sonho profissional, sonho de vida. Eu acho que isso daí é importante, sabe? Buscar o que você quer. Eu acho que você tem que ter sempre um objetivo de vida. Boa. Entendeu? Acho que a força de vontade sua, consigo mesmo, não é para os outros, é para você. Eu quero sair do meu lugar, eu quero conquistar aquele espaço ali, seja profissional, seja pessoal, o que quer que seja. Eu acho que a força de vontade e a iniciativa sua, para você mesmo. Acho que isso aí é importante. Boa. E você, Hugo? Boa. Ó, pensando que qual das três eu olho? Agora, essa daqui. Essa aqui. Essa daqui. Isso, essa daí é sua. Eu acho assim, pensando no nosso aluno, pô, ele já chegou na universidade. Então significa que ele está dentro de um contexto muito privilegiado.
Né? Sim. Então, eu acho que ele precisa também balizar isso. O aluno chegou na universidade, então ele teve a condição de ir até a universidade. Família, os responsáveis, garantiu a ida dele durante 4 anos nesse estudo. Então, se ele está ali, eu já vou para o que o Sérgio falou. Ele precisa querer alguma coisa ali. Né? Fazer valer, né? Ele precisa fazer valer, porque, poxa, é o que a gente, às vezes, eu falo muito. Eu falo, meu, que hora que você acordou hoje para estar aqui, começando a aula 8 horas da manhã? Ah, professor, acordei 4h30. Pô, você acordou 4h30 para chegar aqui às 8 e não querer nada. Pô, ficasse em casa. Dava muito menos trabalho para você. Sim. Então, assim, é o querer. Eu acho que é o ação, é o querer. E aí eu vou pro pessoal da noite. Pô, o aluno, né, da noite já faz estágio ou trabalha e tal, vem sem janta. O garoto chega, a garota chega sem janta. E ali, às vezes, está comendo no meio da aula, ou vai no intervalo rapidinho, come e tal. Pô, você está aqui, você podia ter ido do trabalho para sua casa. Então, você já está aqui. Já está dentro desse privilégio de estar aqui. Então, você precisa querer. Né? E o que você quer? É área de comunicação? É área de comunicação. É publicidade? É publicidade. Pô, não quero. Porque também a gente tem que ser honesto. São muitas opções hoje. A molecada tem uma opção gigantesca. Só na universidade nossa lá são mais de 65 opções. Então, é difícil a pessoa, né, se encontrar. Mas eu acho que ela tem que ter a ação do querer. O que eu quero? Daqui 4 anos eu quero sair da casa dos meus pais e ter independência financeira, psicológica. Então, você precisa se desenvolver aqui. Né? Para onde você vai. Bruno, seu momento, como lado de mercado agora, qual é o recado que você deixa para os alunos? Boa. Os caras foram para um lado mais filosófico, emocional, né, da carreira, achei legal. Eu vou para um lado mais prático, então, né, para ter um contraponto. Eu diria para os profissionais entrantes, principalmente, né, que são os alunos, prestarem mais atenção nessa parte teórica, nessa base que a universidade, não diria que só lá, mas com certeza lá é um lugar para você conseguir construir. E não se iludir com essa facilidade que vendem muitas vezes, né, os gurus vendem na internet, vendendo marketing como se fosse só uma atividade técnica, prática, ali que você aperta um botão e está fazendo marketing. Não é isso. E se quiser ser um profissional que realmente vai se destacar, que realmente quer, né, entrar nessa área de verdade, para olhar para essa parte teórica, porque é ela que vai te fazer a diferença de ser um profissional de verdade ou um cara que só segue um script. Uau, muito obrigada. Bom, esse foi mais um episódio do CZ Talks. Gostaria de agradecer aos nossos convidados, Sérgio, Hugo, muito obrigada pela presença de vocês. A gente que agradece. Em compartilhar tanta experiência. Agradeço também a nossa audiência, quem está nos vendo, nos ouvindo. Agradeço ao Bruno, muito obrigada, Bruno César, por compartilhar aí, ser meu colega de mesa neste momento. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar e seguir a gente nas redes sociais da Agência CZ. Sigam os nossos convidados também, por gentileza. E esse é meu muito obrigado e até o próximo CZ Talks.